Prepare seu coração para uma mensagem impactante que revela verdades ocultas nas Escrituras e nos alerta sobre perigos espirituais ignorados. Você já imaginou a seriedade com que Deus trata certas transgressões? A Bíblia traz advertências que vão muito além do que geralmente se prega. O que vamos revelar hoje mudará sua visão sobre a palavra e o plano espiritual de Deus para a humanidade. Desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, Deus mostra que a imoralidade sexual não apenas fere sua santidade, mas também corrompe a estrutura espiritual do ser humano. Durante séculos, líderes religiosos tentaram suavizar essas verdades, mas o pecado sexual continua provocando a ira divina. Deus criou homem e mulher com propósitos específicos, e suas leis são imutáveis, ainda que a humanidade, em sua rebelião, insista em desafiar a ordem sagrada. Já imaginou que existem pecados tão graves que atraem a severa ira de Deus? A Bíblia oferece advertências profundas que vão muito além da maioria das pregações convencionais. O que vamos compartilhar hoje pode mudar sua perspectiva espiritual. As Escrituras revelam que a corrupção espiritual e moral do homem sempre foi um assunto sério para Deus. Desde a imoralidade sexual em Gênesis até as advertências do Apocalipse, vemos Deus chamando atenção para a destruição que o pecado provoca. Ao longo dos séculos, líderes religiosos tentaram minimizar esses pecados, mas a Bíblia é clara. O pecado sexual gera consequências severas, abalando a estrutura criada por Deus. O primeiro pecado sexual que vamos abordar é a prática da homossexualidade, duramente condenada nas Escrituras. Em Levítico 18:22 está escrito: "Não te deitarás com um homem como se fosse mulher, é abominação." A palavra abominação, aqui usada, transmite a ideia de algo detestável aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 1:26-27, reafirma essa condenação, falando de pessoas que trocaram relações naturais por práticas vergonhosas. Segundo Paulo, homens inflamados em paixões uns pelos outros praticaram torpeza e receberam em si mesmos a devida punição. A homossexualidade, portanto, é descrita como resultado de um afastamento profundo do Criador. Se este conteúdo já está mexendo com seu coração, não perca os próximos minutos. Vamos revelar verdades impactantes sobre os pecados que Deus trata com extrema seriedade. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Além da homossexualidade, outro pecado sexual severamente condenado é o adultério. Em Êxodo 20:14, Deus ordena claramente: "Não adulterarás." Essa prática destrói famílias, quebra alianças e profana o pacto sagrado do casamento, que é uma representação da união entre Cristo e sua igreja. Em Hebreus 13:4, lemos que o matrimônio deve ser honrado por todos e que Deus julgará os imorais e adúlteros. Jesus, no Sermão do Monte, foi ainda mais profundo, ensinando que o simples olhar com intenção impura já constitui adultério no coração. Deus vê não apenas as ações externas, mas também os desejos secretos da alma humana. A fornicação, que é a prática de relações sexuais fora do casamento, é outro pecado gravemente abordado. Em 1 Coríntios 6:18, Paulo adverte: "Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo." No original grego, o termo usado é porneia, que engloba toda forma de imoralidade sexual. A cultura contemporânea tenta normalizar essas práticas, mas a Bíblia permanece firme em seu ensino. Deus chama seu povo à santidade e pureza, não apenas em atitudes públicas, mas também nas escolhas privadas. A busca pela santidade sexual é um testemunho vivo da presença de Deus em nossa vida diária. Está percebendo como a palavra é clara e direta?
Então, aproveite este momento para fortalecer sua fé. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e escreva nos comentários: eu escolho viver em santidade. Vamos juntos espalhar essa mensagem. Continuamos explorando os pecados que provocam o juízo direto de Deus. A cada novo pecado revelado, uma lição de vida e um convite à reflexão sobre nossas atitudes. A seguir, vamos abordar pecados que, por vezes, são tratados com leviandade, mas que possuem consequências eternas e espirituais muito graves. Vamos entender o que Deus fala sobre isso? Outro pecado que atrai a ira de Deus de forma direta é a idolatria. Em Êxodo 23, Deus declara: "Não terás outros deuses diante de mim." A idolatria vai além de simplesmente adorar ídolos feitos por mãos humanas. Ela envolve colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus em nossa vida. Pode ser o dinheiro, o status, os relacionamentos ou até mesmo as nossas próprias vontades. Em Colossenses 3:5, Paulo afirma: "Fazei morrer, portanto, o que pertence à terra, a prostituição, a impureza, a paixão desenfreada, o desejo maligno e a avareza, que é idolatria." Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, estamos praticando idolatria, e isso resulta em um distanciamento espiritual de seu plano para nossas vidas. A mentira também é um pecado que desagrada profundamente a Deus. Em Apocalipse 21:8, vemos que os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. A mentira destrói a confiança, fere o próximo e corrompe os corações. Jesus, em João 8:44, afirmou que o diabo é o pai da mentira, e aqueles que mentem estão seguindo seus passos. A verdade é um dos pilares do reino de Deus, e como seguidores de Cristo, somos chamados a viver em transparência, honestidade e sinceridade. O cristão não pode se dar ao luxo de ser conivente com a mentira, pois ela nos afasta da pureza e da luz de Deus. Se esses ensinamentos têm tocado o seu coração, não deixe para depois. Faça uma reflexão profunda sobre suas atitudes e escolha caminhar em santidade. Estamos cada vez mais perto de compreender como o pecado se relaciona diretamente com o juízo divino. Mas há algo ainda mais profundo em nossa caminhada: o convite para restaurarmos nossa relação com Deus através da confissão e do arrependimento. Vamos falar agora sobre outros pecados graves que nos afastam de seu plano de redenção. A imoralidade sexual é um pecado que a Bíblia condena de forma clara e direta. Em 1 Coríntios 6:18, Paulo orienta: "Fugir da imoralidade sexual. Todo o pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo." O sexo, segundo a Escritura, é um presente de Deus, destinado ao casamento entre homem e mulher. Quando ele é vivido fora do casamento ou de maneira impura, é um pecado grave aos olhos de Deus. Esse pecado traz sérias consequências emocionais, físicas e espirituais, e nos afasta da verdadeira intimidade que Deus planejou para suas criaturas. Deus chama os cristãos a viverem em pureza, refletindo seu caráter em todas as áreas de nossas vidas, inclusive na sexualidade. Outro pecado que atrai o juízo de Deus é o orgulho. Em Provérbios 16:18, lemos: "A arrogância precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda." O orgulho se manifesta quando acreditamos que somos superiores aos outros e até a Deus. Ele foi o primeiro pecado que fez Lúcifer cair do céu e é constantemente retratado nas Escrituras como algo que Deus abomina. Em Tiago 4:6, somos lembrados de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade é uma virtude fundamental para o cristão, pois ela nos coloca na posição correta diante de Deus. Quando buscamos ser humildes, estamos refletindo a natureza de Cristo, que mesmo sendo filho de Deus, não teve preconceitos e se fez servo de todos.
Chegamos ao fim desse estudo profundo, mas a verdade é que nossa reflexão sobre os pecados que afastam o homem de Deus é apenas o começo de um grande processo de transformação. E agora a pergunta que não quer calar: como podemos restaurar nossa comunhão com Deus e viver em sua graça? Continue comigo. A Bíblia nos ensina que o pecado pode ser vencido. Em 1 João 1,9, encontramos uma promessa maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o tamanho do pecado, se há arrependimento genuíno, Deus é fiel para nos perdoar. Ele não só perdoa, mas também nos purifica, restaurando-nos completamente. O perdão de Deus não é uma simples troca de palavras, mas uma transformação real, onde Ele nos capacita a viver de acordo com sua vontade, livre do peso do pecado. Esse perdão é um presente, algo que não podemos conquistar por méritos próprios, mas que Deus nos oferece por sua graça. E como restaurar nossa comunhão com Deus? A primeira etapa é o arrependimento. Em Atos 3,19, Pedro diz: arrependam-se, portanto, e se convertam, para que seus pecados sejam cancelados. O arrependimento é uma mudança de mente, de atitude e de direção. Não é apenas sentir remorso, mas um verdadeiro desejo de abandonar o pecado e voltar-se para Deus. A conversão, como nos ensina a palavra, é a entrega total da vida a Cristo, permitindo que Ele seja o Senhor de todas as áreas de nossa existência. Quando fazemos isso, nossa vida passa a refletir a santidade de Deus e, ao mesmo tempo, podemos desfrutar de Sua presença de uma maneira profunda e íntima. Outra maneira de restaurar nossa comunhão com Deus é a prática contínua da oração e da leitura da Bíblia. Quando nos afastamos de Deus, nossa vida espiritual muitas vezes fica enfraquecida e a falta de tempo com Ele nos faz mais suscetíveis ao pecado. Mas quando escolhemos buscar a face de Deus, Ele nos fortalece. Em Salmos 119:11, o salmista nos lembra: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é um guia que nos mantém na linha do que é certo e justo. A oração nos permite falar com Deus, mas também ouvi-lo, e por meio dessa comunicação constante, somos capacitados a viver em santidade. Por fim, a verdadeira restauração vem quando entendemos que somos parte de uma comunidade. Deus não nos chamou para viver sozinhos na fé, mas para estarmos juntos com outros irmãos em Cristo. A comunhão com outros cristãos fortalece nossa caminhada, nos exorta quando estamos caindo e nos ajuda a permanecer firmes na fé. Em Hebreus 10:24-25, somos incentivados a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e a não abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestar-nos uns aos outros. A igreja, em sua verdadeira essência, é o corpo de Cristo, e juntos podemos crescer na fé, na graça e no amor. Agora que você conhece o caminho da restauração, tome um momento para refletir sobre sua vida. Você está caminhando em comunhão com Deus? Como pode melhorar sua relação com Ele e com os outros? Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e compartilhe esse vídeo com aqueles que precisam dessa mensagem. A restauração é para todos nós e Deus está esperando para agir na sua vida. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue essa jornada de fé.